Fala galera, beleza? Estamos chegando na área, mais um episódio do Repensando a Educação Física. E aí, Adriano? E aí, gente, tudo Beleza? bem? Hoje nós estamos aqui trazendo mais um convidado, um cara muito legal, um cara parceirão nosso, Luiz Henrique Rolim. Seja bem-vindo. Como é que estamos? Prazer, tá tudo bem, o prazer é meu estar aqui com vocês. Coisa boa, coisa boa. Coisa boa, seja Duas bem-vindo. referências para mim aqui, vocês sabem disso. Cada um na sua área, cada um na sua expertise, vocês sabem que vocês são de outro patamar. Coisa boa tá falando contigo. E aí, Adriano, qual é a boa? Cara, feliz demais estar com o Luiz aqui. O Luiz é um amigo, né, e um colega aqui, professor aqui do curso. Né? E, Rolim, de repente te apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho da tua formação, para a gente começar a entrevista aqui. Tranquilo. Bom, eu me formei aqui, então formei na PUC, eu acho que era a segunda turma do curso. Entrei em 2001, acho que tinha uma turma anterior que foi em 2000/2, no meio do ano, então acho que a minha primeira turma que foi assim da manhã entrou. Então eu me formei em 2004/2, então ali eu me formei, era licenciatura plena ainda, então sou formado em Educação Física, licenciatura plena, depois vieram as mudanças, enfim. Mas aí depois de 2005 eu me formei, eu fui fazer um pós em psicomotricidade, que era a minha área de atuação mesmo. Sempre fui ligado à pesquisa, mas a minha área de atuação no campo era educação infantil, escola, psicomotricidade, tanto terapia como educação. E aí, em 2006, eu entrei no mestrado na antiga ESEF, da URF, no Ciência do Movimento Humano. Aí eu fiz ali meu mestrado com foco mais já daí na área de pesquisa, que era memória, história do esporte. E aí, dali em diante, foi um turbilhão de coisas que aconteceu na vida. É isso que a gente quer saber. E aí foi para tudo que é lado, mas assim, em resumo, depois, agora em 2019, eu acabei meu doutorado em Ciências do Esporte na Universidade de Colônia da Alemanha. E nesse meio tempo, entre o mestrado e o doutorado, vamos tentar desenrolar um pouquinho, porque acho que essa ideia é bacana. Eu nunca me esqueço, quando eu estava fazendo a graduação aqui, em 2009, ali, eu fiz 2009 a 2013, eu sempre ouvia falar de ti. O Nelson sempre falava, porque o Luiz Henrique, não sei o quê. Eu sempre ficava, esse cara deve ser um cara fera, né? Eu sempre ficava, sempre eram ótimas referências, né? E depois que tu conheceu... Aí eu tive a certeza. Mas eu me lembro que eu ouvia muito falar em ti, porque eu acho que na época tu trabalhava no museu, alguma coisa assim. Isso. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa... Então, como eu aproveitei muito a minha graduação. Eu fiz de tudo que aparecia na minha frente eu fazia, coisas mais aleatórias. Tipo assim, até de outros cursos, assim, eu ia fazer só para estar numa sala assim, cheia de engenheiro, uma coisa assim, totalmente fora. Então, eu ia vendo várias coisas. E numa dessas, eu estava envolvido no grupo de pesquisa, né? O grupo de pesquisa em Estudos Olímpicos aqui da PUC. Começou praticamente comigo ali como aluno e outros professores, né? O professor Nelson, como tu mencionou. E ali eu entrei nessa área, né? Estudos Olímpicos e pesquisa. E nunca saí, né? Então, mas, a gente sabe, pesquisa é uma coisa que é bom, a parte acadêmica, né? Quem gosta vai e é depois algo que no meio do curso eu comecei a pensar, eu quero ser professor, né, universitário, pesquisar e tal. E me deu esse norte. E continuei, mas como eu falei, fui fazer minha parte mais prática ali com a psico. E depois aqui veio o tal do Comitê Pierre de Coubertin para a PUC, que foi o professor Nelson, então que ele era empossado presidente. E nessa posse, a gente organizou, nesse auditório aqui, organizou essa cerimônia de posse. E a pessoa que passou para ele, a Márcia Wacker, ela brasileira, casada com um alemão, Christian Wacker, que é um cara assim, o cara descobriu o hipódromo lá em Olímpia, na Grécia. O cara é arqueólogo, o cara descobriu o negócio. Então, daí o cara era super referência, daí eu olhei pro cara assim, e eu tinha recém acabado meu mestrado, então tava cheio de coisa na cabeça, cuspi tudo aquilo para ele, falando do meu mestrado, de metodologia e tal. E ele, não, escreve um artigo e eu vou publicar numa revista ali, vou te ajudar e tal. Daí eu, beleza. Meu inglês, ele era assim, de 0 a menos, né? Então, o que eu fiz? Paguei uma tradução do que ele não tinha,
Mas para me ajudar nisso. E aí comecei a visualizar essas coisas que nunca passavam pela minha cabeça. E aí, cara, passou um ano, mais ou menos, no final de 2008, ele me convidou para ser o diretor de pesquisa num projeto do Museu do Esporte no Catar. Então, é isso que eu falo ali para a gurizada, né, na sala de aula. Cara, vocês não sabem, às vezes... Quem é que tu tá falando? E assim, tudo que eu tava fazendo é voluntário, né? Então, aqui, mas o envolvimento, cara, isso é muito importante. Pô, tu tá ali, né? Então, assim, eu sempre digo, cara, não é porque eu era o melhor, mas é porque eu tava naquela hora, no momento certo, com as condições certas. Era jovem, não era casado. Então, foi uma oportunidade de ir para lá e aí viver muitas outras coisas. Ficou um tempo fora, né? Muitos anos, né? Eu fiquei no Catar, eu fiquei 7 anos, 2009 a 2016. Eu recebi o convite no final de 2008 e me disseram, tu vai ir em março de 2009. Espera o contrato, o famoso tipo assim, contrato. Tipo jogador de futebol. Sim, mas era fax ainda? Mas era quase isso. Já tinha e-mail. Mas era quase isso, assim, tipo, tem que esperar o contrato. E, cara, não. Aquela tensão, né? Só que era o seguinte, no final de 2008 eu cheguei, eu já estava dando aula em pós-graduação, em especialização, aqui mesmo, na PUC, no tipo de psicomotricidade que tinha, em outras faculdades. E aí eu, cara, cancelei tudo, né? Sim. Vai ficar esperando para ir. Para ir, né? Porque eu ia em março. Não vi. E aí, eu tava 7 anos tentando fazer um curso de pós-graduação que tem na Academia Olímpica Internacional. Tá? Todo ano eu tentava, desde 2012 eu tentava. É uma coisa assim de se inscrever, tem um processo seletivo? Isso, é assim, a cada ano o Brasil seleciona 2 representantes para fazer esse pós-graduação. Que legal. E na época tinham envolvendo as academias olímpicas, o Comitê Olímpico Brasileiro, e eles faziam essa seleção. E a cada ano eu tinha um empecilho. Pô, primeiro era muito novo, não era formado, depois tu não tinha mestrado, depois tu não falava inglês, depois não tinha mais nada, né? E daí eu já tava, pô, pessoal, vou desistir. E aí também no final de 2008 eles me selecionaram. E aí eu tava com essas duas coisas na mão e, pô, verão de 2008 para 2009, tu imagina, né? Sim. Era 10 a faixa e... entrando no gramado, a torcida pulando. Não, mas assim, no sentido de eu realmente ia mudar totalmente de vida, né? Ia sair do país pela primeira vez. Então, para um ou para o outro, né? Alguma coisa O outro era estudo, era um mês que eu ia ficar lá. E aí, no final das contas, não vinha nunca, não veio. Fiquei sem emprego, fiquei sem nada. E aí me chamaram, deu uma sorte, assim, de novo, né, no sentido que eu tinha feito um concurso para a prefeitura de Esteio, e aí me chamaram e eu assumi por 3 meses, e aí foi o que deu uma balanceada no período. Acabei indo primeiro para a Grécia, fiz o curso de julho, os meses todos de julho, voltei para o Brasil e o tal do contrato chegou só no final de setembro e eu fui para lá em outubro de 2009. O cara tá cozido, né? Então, essa assim, uma história pequena, mas para também, às vezes, a gente pensar que parece ser tudo tão barbado, no sentido que tudo funciona direitinho. E às vezes até depois que tem o aceite ainda dá um rosco, assim, que é... A dica é, leiam sempre o contrato que vocês estão assinando. Se ele chegar. Leiam o contrato, porque, cara, o contrato era assim, inglês e árabe. Então, cara, é difícil. Tem muita gente que se complica com relação a essa questão de assinar contrato sem entender realmente o que está indo fazer. Principalmente atleta, às vezes o cara vai, o cara se machuca, daí não estava no contrato que ele não ia receber salário, então não sabe. E aí não sabe. Então, é muito importante isso aí para Desculpa, só fazer um gancho aqui com isso. A gente falou muito com outros entrevistados sobre planejamento de carreira, né? E aí tu vem numa lógica trazendo, assim, algumas questões, principalmente assim, pô, eu desde o início, lá atrás, eu já queria ser professor universitário. Aí tu já começou a te engajar em grupos de pesquisa. Aí tu vai lá, faz teu mestrado. E tem aquele processo de limbo ali, né? Quando tu termina o mestrado, acho que todo mundo passa por isso, que acabou fazendo mestrado em algum momento, que é, terminei o mestrado. E agora? Né? E aí tu já trouxe algumas histórias, assim, né? De processos de desenvolvimento da tua carreira. Mas, cara, tu tem uma carreira que é um case, hoje, olhando, de sucesso total. Né? Tu tem uma carreira de sucesso e, assim, conta um pouquinho do bastidor, como tu tá fazendo, mas, assim, conta um pouquinho dos percalços desse processo. Né? Porque é muito, muito legal ver, pô,
Museu do Catar, Doutorado na Alemanha. pós-graduação lá em Olímpia, lá tudo bonitinho. Tá, e para chegar hoje, o que teve lá atrás? Primeiro tem que ficar claro que, como historiador, a gente sabe, né, que quando a gente está olhando para trás, a gente sempre conta uma narrativa como as coisas fossem encaixando, né? E não é justamente isso. Então, teve muitas idas e vindas, a própria questão de saber o momento certo de avançar em algumas situações, como, por exemplo, será agora a hora do mestrado? Será a hora do de fazer especialização? Eu acabei a graduação e eu sabia que eu precisava não ir para a área acadêmica direto. Eu precisava me especializar ainda na área que eu atuava profissionalmente, porque aquilo ali ia me dar mais ferramentas. Depois que daí eu já tinha esse planejamento. Daí eu vou fazer um mestrado, vou reforçar minha área de pesquisa. Então, eu sempre ouvi e sempre respeitei uma lei na minha cabeça dessa questão de planejamento de carreira, é sempre duas portas. Então, no mínimo, a gente tem que ter duas portas, porque se uma fecha, a gente vai para outra. Então, no meu caso era esse, eu atuava em escola de educação infantil e ia muito para essa área de terapia da psicomotricidade mesmo, então, consultório, abri atendimento, então fui o máximo que eu podia ir nessa, mas nunca tinha deixando essa morrer, né? Então, o que eu começava, claro, era voluntário, então acabava tendo menos atenção, mas sempre atuando nos dois lados para que eu, se desse uma oportunidade numa, mas assim, de verdade, eu nunca imaginei que eu ia para o Catar. Não passa no meu planejamento. Hoje, se falar do Catar, todo mundo sabe onde é o Catar. Mas lá em 2008, cara, era alguma duna no Oriente Médio, né? Então, tipo, e eu também não tinha a mínima ideia do que eu tava indo. Tu vê Dubai, todo mundo quer ir, todo mundo já foi. É um dos destinos mais procurados. Onde que é que tu tava? Eu tava em Doha, no Catar, que é do lado, né? Só que assim, eu ali, a única coisa que eu sabia do Catar, para ser bem honesto com vocês, é que no jogo lá, o FIFA, que não é o FIFA do PS, sim, né? Daqueles antes, do Super Nintendo, que tinha o Catar. E era o pior time. Só que como o cara sabia jogar, ele sempre sabia ganhar. Então eu sempre pegava o Catar. Era a única coisa que eu sabia do Catar. Cara, eu fui muito despreparado para aquilo que eu ia viver. E eu acho que isso, na minha formação, de uma certa forma, dos percalços, eu sempre fui, vamos dizer assim, mentorado em algumas coisas, mas nessa parte de como viver certos aspectos, não muito. E hoje aqui na universidade, o cara pode fazer intercâmbio, muita experiência, então assim, tem outro caminho. Então assim, esses percalços sempre foi muito de dúvida, cara. Muita dúvida. Eu queria te quebrar numa dessas, assim. Vamos ver, vamos pensar junto aqui, né? Tu fala que de repente tu não conseguiu te preparar tanto para isso, mas de repente tu também não teve tanto, tipo, se o negócio tu falou com o cara lá, daí o cara daqui a pouco, vem aqui assumir uma posição, às vezes também me conta um pouquinho exatamente esse processo, assim, tu foi, claro, na época, muito provavelmente tu tinha uma noção do que tu estava fazendo, mesmo com incertezas que a gente sempre tem em qualquer decisão, né? Mas hoje, né, fazendo essa retrospectiva, tu traz aqui, né? Talvez tu não tenha ido tão preparado em alguns aspectos, né? Mas às vezes também a situação não dá. E aí como é que tu vê isso, assim, esse... cara, assim, eu vou ser bem honesto contigo. Cara, tudo que eu tenho hoje foi de trabalho meu, né? Então, assim, nunca tive da onde eu venho, nunca foi favorecido algo, né? Então, sempre foi tipo de construção. E isso, cara, porque é de construção, a gente tem muito receio em dar o próximo passo. Porque aquele castelinho, se ele acabar, ele acabou. Então, o próximo passo sempre foi de muita precaução nesse sentido. E ali, a decisão maior, e o que eu digo que eu não estava preparado, era como pessoa mesmo. Sim. Eu tinha 25, 26 anos, não me lembro agora, e eu estava um jovem, né? Claro. E uma mudança dessa magnitude. E assim, eu ainda desconhecido ainda. Eu ainda estava assim naquela situação de estar saindo para, por exemplo,
tentar alugar o meu apartamento, lutando pelo meu salário. Sim. Então foi uma mudança assim, ó, pô, agora tu vai fazer isso fora daqui, numa cultura totalmente diferente, que eu não sabia como, por exemplo, assim, vocês estão sentados de joelho dobrado. Se eu fizesse isso aqui lá, voltando a sola do sapato para ti, eu tô te desrespeitando. Então, coisas que eu tive que aprender a viver em sociedade nova, mas eu não tive vivência de exterior, de viagem. Foi tudo na raça, foi sim. tudo. Então, assim, isso é o que eu digo que eu não estava preparado, sim. Vamos dizer assim, em termos de como viver em outros locais. Não, mas era justamente nessa pegada, assim, porque eu queria que tu trouxe, eu já meio que te induzi, assim, porque às vezes a gente também tem uma pegada de... Nem sempre a gente vai conseguir estar, né, 100% preparado. E, cara, muito irado, assim, tu falar que tu, sei lá, tu decidiu encarar, assim, uma experiência nova, né, e muito legal, assim, eu saber que tu foi para uma cultura, eu tô pensando aqui, a barreira da língua, a questão cultural muito forte, né, não sei... Não tinha WhatsApp, né? Não, né? E não, acho que nem o Facebook não tinha também. Então, assim, é uma outra história. Assim, eu tive que pedir câmera emprestada para botar em cima do laptop que eu tinha, que ele não tinha câmera. Então, assim, eu não tinha dinheiro para pagar a internet lá. Então, assim, foi muito difícil os primeiros anos. Mas sobre essa questão de estar preparado ou não, eu ouvi muita gente. E eu vou te ser bem sincero, quando eu recebi, eu pensei, cara, não vou ir. Por que eu vou ir? Sim. Porque, assim, eu já estava dando aula em especialização. Sim. Já tinha minha área profissional aqui consolidada, os locais que eu trabalhava. Eu tinha acabado o mestrado. Eu já sabia que eu tinha chance de entrar no doutorado aqui também, na própria ESEF. Então, assim... Cara, tô no meu ambiente, na minha cidade, meus amigos, eu tinha uma namorada, tava tudo perfeito. Então, assim, por que eu vou abandonar tudo isso? E aí, sim, daí eu ouvi muitas pessoas, né? E as pessoas... Aí a gente tem que ter um professor, um mentor, um amigo. E aí a frase que eu ouvi, que eu nunca vou esquecer, foi assim, tu não sabe o que tu vai viver ainda. Então, tu não sabe, por mais que tu imagine, tu não sabe. E aí tem aquela questão do deslumbre de morar fora, né? E esse é um ponto que eu sempre trago. Não, é ótimo, é maravilhoso, e quem puder, por favor, faça. Mas tem que se preparar no sentido de saber que tu vai estar totalmente fora da tua zona de conforto. E aí, cada personalidade lida... Saudade, diferença cultural. Meu primeiro ano, cara, assim, eu falo pra todo mundo, cara, eu chorava todo dia. É difícil, não. Todo dia. Estava tomando um banho, assim, chorava de, tipo... Saudade, assim, às vezes, né? De falta. Solidão, às vezes de pensar assim, cara, se acontecer alguma coisa comigo, quem é que vai ficar sabendo? Então, assim, essa distância, hoje é mais fácil, né? Tu liga, tu tem um vídeo e tal. Instantâneo. Então, fica mais fácil, mas mesmo assim, a gente tem que se preparar e quem busca isso, eu tento ajudar daí com a minha experiência e passar esses elementos aí. E aí, Rolim, tu tá trazendo uma situação ali, pô, tu tava estabilizado, e aí uma coisa que a gente discute muito, né? Zona de conforto na profissão. Né? E acho que a nossa conversa aqui com o Rolim, né, Dudu, ela tá indo muito para gestão de carreira também um pouquinho, que acho que isso é interessante até porque o nosso aluno da graduação aqui, cara, tu passou por isso, eu passei por isso, a gente tava lá, tá, beleza, me formei, e agora? Né, o que eu faço? Fiz o recorte do mestrado, mas na graduação talvez as dúvidas sejam maiores ainda. E aí, cara, tu tá estabilizado. Zona de conforto, que nem tu disse, pô, teu emprego, todo mundo te conhece já na área que tu tá atuando, possibilidade de doutorado e tal, e aí vem um convite como esse, né? Acho que eu passei por isso, o Dudu passou por isso em situações também que tu não sabia como fazer, como agir, e aí acho que tu traz perfeitamente, tu ter um professor, ter um mentor para te orientar, mas aí eu te digo, e quando tu volta? Porque assim, pra ir, beleza, bota minha mochilinha nas costas, meu velho, tchau, bênção. A decisão de ir é uma, e tem a decisão de voltar. E quando eu volto, e não é muitas vezes só a decisão, tá, beleza, decidi voltar. E o recomeço? Como é que é o recomeço? Como é que é ganhar em petrodólares? Não, mentira. Como é que é o recomeço? Essa tu não vai saber. Essa corta. Essa aqui a gente muda depois. Cara, assim,
é demais estar aqui com vocês, porque a gente pode falar justamente aquilo que eu, cara, que é sair às vezes do personagem, às vezes que a gente assume, né? Aqui a gente está tentando ser menos o que todo mundo fala, como o Dudu falou, cara, eu ouvi falar de ti, e eu sempre tive isso, e de uma certa forma isso foi positivo em várias coisas e foi negativo em outras, né? Porque tu se torna vidraça muito fácil, né? Assim, então, eu aprendi desde a graduação a lidar um pouco com isso. E aí, quando fala em gestão de carreira, cara, hoje eu vejo, assim, nós estamos, assim, aí falo como professor aqui do curso, nós estamos muito mais preparados para fazer isso. A própria universidade está muito mais preparada para olhar o aluno não só teoricamente, prática, mas também questões pessoais, entender, fazer o cara ajudar. Então, nesse sentido, eu acho que é muito, muito diferente o que eu vivi. Só que assim, ó, e foi uma barbada, como tu falou, né, nesse sentido. A volta foi muito complicado, porque primeiro a decisão de sair do Catar, né? A decisão de sair do Catar, ela é uma decisão que tu tá abandonando provavelmente o maior salário da tua vida. Ó, falou dos petrodólares. Não, mas assim, e não é uma questão de querer dizer que eu ganhava muito, mas é uma questão de que não claro, compara com o que são outras realidades. Uma outra realidade. Assim, por exemplo, só para não comparar as realidades. Lá, a gasolina ela é mais barata do que a água. Então, assim, é tudo diferente lá. E se eu falar do contexto de lá aqui, as pessoas não vão entender no sentido de que lá é tudo diferente. Então, assim, eu não ganhava absurdos naquele contexto. Claro. Muito pelo contrário. Sim. Se eu transferir para o nosso contexto, sim, aí era diferenciado. Tá? E é o que acontece com qualquer profissional em qualquer área que vai trabalhar lá. Desde o futebol, que é o que mais tem, e o pessoal que trabalha na aviação. É o que mais tem. Né? Eu era um pouco fora ali da curva dos grupos que tinha. Então, assim, é uma decisão de saber, assim, bom, eu já estava tendo sintomas de saúde, assim, mesmo, né, emocionais, né, claro. Que já estava num certo limite emocional. O ambiente de trabalho lá ele é muito, muito tóxico, no sentido que está todo mundo lá querendo ganhar mais e por um tempo determinado. Ninguém está lá permanente. Então está todo mundo lutando a todo momento para conseguir alguma coisa, para te derrubar, para ver o que tu tá, como é que tu tá conseguindo, com quem que tu fala, quem que é o cara que te indicou. Então, assim, é muito tóxico nesse sentido. Então, tu não tem muitas alianças que, pô, a gente está fazendo aqui. Claro. E o Dudu sabe mais do que isso. A gente passou num processo junto. Sim. Então, cara, isso não existe ali naquele ambiente. Tá? Então, e eu estava já sentindo muita dificuldade de lidar com isso, né? De ansiedade, sintomas mesmo, assim, de saúde, tá? Me sentindo muito, muito mal. Então, essa foi uma primeira lição. Eu tenho uma foto lá no Instagram, na época, que eu ganhei um prêmio na época ela era filha do rei, que era a minha chefe, entre aspas. E a gente recebeu um prêmio, um reconhecimento pelos trabalhos e tal. 5 milhões em barras de ouro. Não, era só papel mesmo. Daqui a pouco ele se entrega. Só uma estátua em ouro. Essa estátua não existe, derreteu. Derretiu, o bolso tá pesado. Por isso que eu me lesionei. Não, depois a gente vai falar dessa lesão aí. Depois tem que contar essa lesão aí. E aí, só que, não, papel, né? Só papel. Não. A caneta que ela usou, sim. Eu acho. A caneta, sim. Não, a original, a assinatura. A caneta, sim. A caneta dela eu não sei, né? Mas ali era só um papel. Era aquele papelzinho bonito. E depois você procura lá no meu Instagram, tu vai achar. E aí, cara, eu nunca vou esquecer. Tirando assim a brincadeira. Era de ouro. Não, era... o papel, cara, eu recebi naquela cerimônia. E, cara, depois eu fui pra casa, eu dormi um dia inteiro, eu tava doente, cara, tava me sentindo doente, tinha uma pressão muito grande. E aí decidi sair, todas as pessoas que eu tinha convivido já, né, eu fiquei 7 anos, então a equipe que foi, os 4 iniciais, já tinham ido embora, então eu já tava assim, lá quando tu vai ter uma solução.
quando tu tá há muito tempo, tu é parte do problema. Porque sempre quem tá fora é a solução. É que nem futebol. Claro. O cara que vai entrar é sempre a solução. Quem tá lá já é parte do problema. Então é a mesma lógica. Então eu já tava parte do problema, por saber demais, por ter muito contato. E aí eu decidi, bom, eu dar um fim, quero ter uma família. Então queria começar minha família lá, filho, né? Naquele ambiente, queria estar mais perto. A minha esposa não é do Brasil, né? Conheci ela fora. Conheci ela lá no Catar. Conheci ela na Grécia quando eu fui fazer o curso. Então, e aí isso a gente pesou, né? O lado pessoal muito forte. Aí eu não saí do Catar, não vim direto para o Brasil. Morei mais 2 anos na Grécia. Só que aí eu fiz um negócio que eu já estava mais calejadinho, né? Ah, cara, mas já o cara já cara já vai. E aí eu Dá só para dar na trás. Não, mas daí eu trabalhei bem o meu perfil profissional relacionado àquilo que eu tinha feito lá. Eu fiz o meu doutorado com base no meu trabalho lá, então hoje eu sou uma das pessoas que atua muito nessa área de memória e história do esporte no Catar. Então, assim, poucas pessoas que fez estudo sobre isso. Então, de uma certa forma, eu sabia que eu ia ter ainda esse contato, né? Então, assim, porque assim, o cara dá o Google, ele vai achar, né? Então, isso eu sabia que ia funcionar. E aí alinhei umas questões assim, já de consultorias para a minha ideia era, e que agora eu estou buscando ainda, é ter uma carreira internacional no Brasil, mas que não tenha essa forma, que eu continue tendo esse impacto fora, né? Mas estando aqui como minha base, claro, né? Claro. Então não é fácil de fazer, não quer dizer que eu já, muito pelo contrário, estou assim, ó, nem saí do engateando, tô rolando ainda. Tá, mas e aí a pandemia não ajudou isso? Não, mas aí sim, daí como eu falei, eu saí do Catar, fui para a Grécia, fiquei 2 anos lá, e aí sim, daí eu falei, bom, o certificado, né, a barra de ouro acabou, então é hora de buscar outras, né? Acabou os petrodólares. Acabou. Não, mas é que é assim, né, o cara, não, mas daí o ponto principal é o seguinte, tirando a brincadeira, eu ainda estava fazendo meu doutorado quando eu fui, e eu precisava sair do Catar para me afastar do meu tema de estudo, para poder escrever aquilo que eu queria escrever, porque eu era empregado do governo, né? Então eu também tinha algumas limitações, conflitos de interesse, né? Então eu tinha que me preservar. Então eu saí de lá para poder realmente escrever aquilo a análise que eu queria fazer. E aí eu cheguei para minha esposa e falei, olha, eu tenho 2 caminhos. A gente foi morar lá, minha esposa é grega, então a família dela é de uma ilha. Então a gente estava lá, só que é ótimo, maravilhoso. Só que não tem, para minha carreira não tinha nada, né? Sim. Tinha para viver a melhor vida do mundo, mas não para trabalhar. E aí eu falei para ela, olha, bem essa contigo. Ou eu acabo meu doutorado e vou fazer a minha carreira, e aí não, invariavelmente não vai ser aqui, né? Ou eu pego meu diploma, penduro e abro um café e digo o café do doutor, né? Uma coisa assim. Então, café de ouro. Café de ouro lá. Põe a carta lá na parede e digo e aí só conta história, né? Café. Tá bom. O que não é um plano ruim, claro. Mas numa ilha do café. Mas aí e aí a gente decidiu, então, eu falei, concorrer, né? Como um na época ainda não tinha o diploma, então, assim, concorrer fora, para entrar numa universidade, cara, aí tu não está concorrendo com o mundo inteiro, né? Então, é muito mais complexo. Uma coisa é eu sair daqui, ter uma experiência enquanto jovem. A outra é agora eu vou fazer uma mudança com família e eu preciso atuar na minha área. Aí complica muito mais, é muito mais complexo e difícil de se encaixar. O mercado, tanto aqui quanto lá, é muito mais difícil, compete muito mais pessoas. Então, eu falei, vou voltar para o Brasil, todo mundo fala, volta para Rio, São Paulo, Porto Alegre, não existe aquela coisa. Eu falei, não, a minha ideia é trabalhar na PUC, né? Então, tipo assim, eu sempre tive isso na minha cabeça, esse objetivo. E aí voltei, continuei aqui, daí comecei a atuar de novo mais fortemente no grupo de pesquisa como voluntário. E aí sim, daí eu comecei a caminhar de novo aqui. Só que, cara, eu fiquei 2 anos no limbo, tentando várias coisas. Aí, claro, as questões das consultorias, elas me ajudaram. Então, de uma certa forma, eu tinha
Um trabalho o cara sempre tem, né? O problema é ganhar pelo trabalho. Mas, então, assim, eu tinha umas coisas remuneradas que me davam essa possibilidade de continuar tentando me encaixar em outros locais, né? Não só na PUC. O meu foco era aqui. E aí, claro, depois as coisas foram se encaminhando para isso, né? Tive um processo seletivo, nem cabe falar aqui no quanto difícil que foi. Eu falo pro Dudu, falei para ele depois, cara, se tu não tivesse, eu não seria o meu melhor, né? Então, tu sabe disso. Eu faço muito parte daquela coisa de ter tem que competir com quem é grande, e aí a tua conquista ela também ela tem um valor, né? E só que, cara, eu fiquei no limbo um bom tempo, mas não tanta ansiedade quanto eu estava lá, né? Então, pelo menos aqui eu tinha o conforto da família, do local, das pessoas. Então, isso me deu um porto seguro para ter um mindset, né? Para eu poder trabalhar. Para trabalhar. Então, assim, mas, cara, eu não tá. Então, isso era antes da pandemia. Agora é muito mais complexo o cenário, né? Eu acho que facilitou em alguns aspectos de participar dessa parte internacional, porque antes envolvia sempre viagem, hoje já não se envolve mais as pessoas. Hoje, antes aqui eu estava falando com pessoas de lá do Catar, estou trabalhando, né, direto, daí nunca parei de trabalhar com relação, ainda tem consultoria lá. Então, só que aí é aquela coisa, o pessoal só vê o resultado, né? Mas eu estava acordado às 5 da manhã, porque tem o fuso horário. Então, assim, tem sempre o ônus e o bônus, né? E acho que aqui é legal de falar isso. Que, às vezes o cara, pô, me atrasei, pô, eu tô cansado. Cara, não existe essa palavra, tu entende? Tu tem que... Fica a dica. Tu tem que... Pô, cara, tem gente que tá sentado aqui, o que vocês estão fazendo aqui, né? Isso é trabalho, cara. Então, demanda tempo. A gente acorda, a gente planeja, a gente fica. Então. Isso é uma característica que marca muito, assim, meu. E quando eu falei para o Adriano, né? O Adriano me contou da ideia, né? O Adriano que é o realizador assim, desse projeto, eu só vim junto. E eu falei, cara, a gente tem que se divertir e tal. Mas uma coisa que eu falei para ele, né? A gente tem que fazer alguma coisa que não pode ser a mesma coisa, né? Tipo, a mesma coisa que já existe, assim. Então a gente quer, né? A gente tentou assim falar um pouquinho de coisa diferente, né? Mas a gente não consegue fugir, né? Não sei se tu pegou a mesma referência que eu, assim, cara. Todo mundo que vem aqui sempre fica muito claro que, cara, tem que ter suor, velho. Não adianta, velho. Não tem segredo. 90% transpiração, 10% talento. Cara, no final das contas, basicamente isso. E é legal. No final das contas é isso, velho. É legal que ele traz várias vezes uma coisa. Eu tava no lugar certo. Eu tava no lugar certo. Só que esse lugar certo, cara... Tu teve 99 vezes no errado. E aí daqui a pouco tu tava numa no certo. E só vai saber se tu for 100 vezes. 100 vezes. Um monte de porta fechada, um monte de erro de escolhas, um monte de, cara, não é a tua vez, cara, tá muito legal, mas ó, não tem espaço, e não é o teu momento. Não é o teu momento. E aí uma outra coisa que aí, cara, é da personalidade cada um. Isso eu sempre digo, cara, não me sinto um exemplo no sentido assim, sigam exatamente o que eu fiz, porque são contextos, são pessoas diferentes, mas algumas coisas são marcantes. Essa é a questão da perseverança, resiliência, né? Sempre, mas também de buscar um passo à frente. Então, assim, agora eu estou agora numa condição confortável, vamos colocar assim. Eu entrei aqui como professor e estou agora caminhando aqui dentro, meus primeiros passos. Não foi uma entrada assim, triunfal, porque entrei e já fui para o online. Então, assim, entrei para o online. Então, assim, não foi assim, uau, né? O que eu estou sofrendo enquanto juvenil aqui do grupo de professores, agora ainda tem ainda. Tem uma hierarquia. Tem uma hierarquiazinha, assim, já sofri aqui umas coisinhas. Então, assim, não sofri ainda tudo, porque não entrou assim, sabe? Presencial. Não vivi ainda toda a universidade, então, enquanto professor. E só que assim, eu já tô com 2, 3 projetos que eu já tô pensando ali na frente, projeto de pesquisa, projeto de trabalho, profissional, que não sei se vai dar certo. Mas a gente tem que ir, é muito melhor tu conseguir visualizar algo quando tu tá numa situação confortável,
no confortável no sentido de mais estabilidade do que tu buscar no meio do caos. Até para tomar a decisão, né? Às vezes tu conseguir enxergar com uma clareza um pouco melhor. Porque, cara, se tu tá no meio da fumaceira ali, tu não consegue enxergar direito. Né? Tu vai, às vezes, tomar uma decisão que naquela hora que dava para fazer. Mas pegando o contraponto disso que o Rolim traz, tem uma outra situação que aqui que ela pode te dar uma rasteira. Que é quando... Não, pior que não é de sacanagem. Que é quando tu chega... Né? Os caras estão sempre sacaneando. Esse dia escondendo meus tênis. Que é quando tu chega na tua posição. Pô, tu disse, lá na graduação tu queria ser professor da PUC. Chegou. Tendência? Sim. Acomodação. E aí é o cara se desafiando Uma coisa o tempo inteiro. Né? Eu já aprendi que isso, Exato. Essa palavra acomodação, ela existe, a gente às vezes se acomoda, vou dizer que eu não me acomodo, mas tanto pessoal quanto profissional eu aprendi a sempre me dar uma rasteira. E se der um problema? E se tá preparado, né? Então, não que eu tô preparado para tudo, a gente nunca tá, mas eu sempre busquei ver assim, bom, qual é o próximo passo. Mas tem uma outra coisa que, e aí, de novo, vai da personalidade de cada um, e que é assim, tu também te parabenizar. Porque assim, todos nós conquistamos várias coisas no nosso dia a dia. Vocês, às vezes é um semestre difícil, às vezes é uma coleta que estava impossível. Então, assim, e a gente vai só no cumprir tarefa. E às vezes a gente não para e fala isso que tu tá me dizendo agora. Então, estava assim, pô, eu pensei lá em 2003, quando eu estava no meio da graduação, e agora a gente está em 2021 falando num vídeo sobre isso, entende? Assim, é conquistar um sonho. E muitas vezes a gente, quando chega, a gente acaba, por estar tão envolvido, não desfrutando um pouco. Então, eu acho que é importante a gente celebrar, reconhecer, né? Não desmerecer as outras pessoas, mas reconhecer que às vezes a gente tem um mérito, a gente busca as coisas, algumas coisas dão certo, dão errado. Então, eu tenho 1 milhão de defeitos e 1 milhão de erros eu cometi nesse caminho. Mas, cara, hoje eu me sinto muito realizado aqui, é como estar em casa, assim. E né? Fundou o curso aqui. Então, assim, é como caminhar em casa, assim. Então, assim, eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei na secretaria e falei com a Cíntia, chorei abraçado nela, né? Porque ela me olhou e falou assim, bem-vindo, professor, né? Pô, eu sempre parei naquele balcão ali como ou aluno, ou estudante, ou pesquisador. A Cíntia é uma pessoa que a gente tem que entrevistar. A gente tem que entrevistar a Cíntia. Pô, a Cíntia, ela... Só que não dá pra perguntar, né? Não, vai dar ruim, vai dar problema. Deixa eu já, daria pra gente ficar o dia todo aqui. A gente tem um quadro, não sei se você está acompanhando a série, espero que não. Se tu estiver acompanhando, você já sabe. Surpresa! A gente tem um quadro que é o Resenha Inédita. Tá. Conta uma história, alguma coisa que aconteceu, que ninguém ou pouca gente sabe, uma coisa que te marcou, que é engraçado, enfim, algo assim que seja o mais inédito possível. Não que necessariamente seja um segredo, mas que seja uma coisa assim, qualquer coisa da tua vida, assim, que tu, isso aqui eu não contei pra ninguém, ou isso aqui pouca gente sabe que aconteceu comigo. Mas não pode envolver a gente. Não, porque a Fê me quebrou a primeira vez. Só não pode comprometer os hosts. Agora a gente avisa, porque no primeiro episódio a Fê me deu já deu os 2 pés já. Foi tenso. Cara, eu tenho, assim, ali do Catar, eu juro que eu queria ter anotado tudo que eu vivi, assim, de situações inusitadas e impossíveis. Mas uma que ela bom, assim, eu vou dar mais elementos de uma que eu já contei para outras pessoas. Então, eu vou dar alguns elementos extras. Não há mais. Tu vai ser alguns elementos. Então, assim, como eu falei, quando eu cheguei no Catar, eu me preparei no inglês. Assim, paguei aqui um curso de inglês, né? De 1 ano, aquele assim, aprenda inglês pague 18 e aprenda em 12. Mas foi o que funcionou mesmo. Eu consegui destravar, assim, aquela travada. Só que, assim, era péssimo.
Assim, era muito, muito difícil. Hoje é normal, naquela época era muito difícil. E aí eu cheguei lá, meu cargo era diretor de pesquisa. Eu tinha uma mesa, né? Então, assim, eu estou acostumado a ter um nomezinho. Se eu tivesse uma cadeira aqui, era muito, né? Então, eu tinha uma mesa. Tinha uma plaquinha assim. Não tinha plaquinha. Mas a gente tinha um serviço de... como é que se fala, cara? Tipo, tinha sempre uma pessoa que ia... Tipo assim, quando vocês deram a CPI, que tem um cara que leva o café, a gente tinha um serviço, assim, de catering, que a gente chama. E aí, porque eu era diretor de pesquisa, e eu fui junto com o diretor de biblioteca, assim, os dois. Eu tinha 28 anos, ele tinha 32 anos, então era gurizão, né? Os gurizão ali, tipo, meio sem muito saber, e aí dividindo a sala. Pô, daí chegar todo dia, né? E aí uma coisa, como é que a gente faz aqui? Uma pessoa vem aqui, te servir um café, pô, e aí, como é que tu tá? Como é que eu aprendi? Sempre dei oi para todo mundo, converso com todo mundo, tá bem igual. Aí era assim, uma menina das Filipinas. Só que era sempre assim, essa menina, ela servia, daí ela já sabia, daí ela dizia, né? Hi, sir, né? Oi, senhor, eu já trouxe aqui o teu chá de, sei lá, nem lembro qual era o chá. De ouro. Xícara era de ouro. Não, brincadeira, os caras vão quebrar aqui. Mas sempre trazia. Nem a bandeja de ouro. Não. O PC é. Tá mentindo. Vamos achar umas fotos. O primeiro iPhone de ouro foi dele. Daí, cara, ela trazia o chá. Eu chegava, eu nem tinha largado a mochila, já tava o chá ali, né? A temperatura certa, o tipo que eu queria sem açúcar. Cara, eu tava meio que assim, né? Mas... mal acostumado. Eu liguei isso, né? Beleza, mas vamos lá, né? E ela sempre me serviu um chá e tinha uma outra que servia para o meu colega. Mas assim, passou um mês, passou 2 meses, e aí os primeiros 3 meses lá, eu era empregado do governo, tu não pode sair, eu esperei de probatório, não pode sair do país. E aí passou um mês, passou 2, aí tu já tá falando melhor o inglesinho ali e tal, tu já sabe se comunicar melhor, pelo menos sim, com açúcar, não, sem açúcar, tu já sabe dizer algumas coisas. E aí, chegou um dia, acho que passou uns 2 meses, a menina, a que serviu o chá do meu colega, serviu o chá para mim. Então, cara, para mim, não muda nada. Não muda absolutamente nada, né? Não, e aí, como é que tá? Ela, tudo bem. Me desculpa que eu tô servindo chá para ti. Desculpa, por quê, né? Sim. Não, porque a fulana não veio hoje, ela tá mal e tal. E eu sei que ela é tua namorada e tal. E o cara passou assim, ó. Eu olhei, como assim? Tipo assim, sabe quando tu... Essa palavra, será que eu entendi corretamente? Alguém não me avisou? Daí eu assim... Uso de creche, né? Faltou me avisar. Eu assim, oi? Tipo assim, alô? Né? Tipo assim, da onde? Ela... Perguntei pra ela, não, assim, como assim tu diz namorado, né? Ela explicou ali, não, que ela serve o chá aqui e tu todo dia pergunta como é que foi o fim de semana dela. Como é que é a vida dela, como é que é o trabalho dela, porque, pô, esse pessoal ali que trabalha, assim, quem é de lá, ele não trabalha nesse tipo de serviço, tá? De prestação de serviço. Sim. Então, sempre é um estrangeiro, assim como eu. Só que eu era mais que... Então, assim, eu sou pago para fazer um serviço, no meu caso, intelectual, de conhecimento. O caso dela era de serviço, assim, de catering. E aí, me deu sentei na cadeira e pensei, não, vamos esclarecer como é que funciona. Só que eu perguntava para ela, porque, cara, esse pessoal, ele acordava uma van, os caras moravam fora da cidade, a van pegava eles 4 da manhã, ia largando nos lugares. Pô, eu chegava ali, ela tava com sono, pô, eu tava vendo todo dia. Eu pergunto, pô, gentil, claro. Como a gente tá acostumado, a questão da cultura, né? Claro. E ela, não, e aí vocês têm um relacionamento, ela me explicou. Mas como assim, né? Esqueceram de me avisar. Só que aí, cara, a parte até aí todo mundo mais ou menos sabe. A parte posterior a isso foi que ela voltou. E aí, no outro dia, eu sentei com ela e expliquei, olha, de onde eu venho, isso é normal e tal. Mas ela achava que era assim. E ela achava. E ela realmente achava. E ela dizia, não, eu ia ver contigo, como é que a gente vai fazer e tal. Não,
não tem a ver contigo, né, cara? Não existe nós, né? Não existe nós, né? É o famoso, é o famoso, eu sou legal, não tô te dando mole. Ah, como assim, cara? Não, não, segura aí, né? Não existe. Mas foi aí, cara, mas aí eu fiquei preocupado, sabe? Porque Claro, o que eu aprendi lá, assim, em rede social e público, e se manifestar em público, tem que ter muito cuidado. claro. Aqui a gente está nessa resenha, obviamente tem que ter um cuidado. Sim. E isso eu aprendi lá. Por quê? Não é que eu ia me queimar com alguém, eu ia ser deportado. Sim, sim. Para dizer uma coisa legal, né? Sim, sim. Para não dizer que o cara não ia me deixar no deserto lá caminhando de volta. Mas, cara, é bizarro mesmo, né? Tipo, nos Estados Unidos, que eu imagino que seja num nível bem menor, mas as pessoas não se beijam na bochecha, por exemplo, né? As pessoas ficam tipo, não encosta em mim, que coisa estranha, tá ligado? E aí até tu chegar ali, então imagina, Um nível muito mais hard nesse sentido. O que aconteceu, infelizmente, para ela, mudaram, né? Porque ela deve ter ficado constrangida e pediu. Aí eu pensei, pô, minha culpa, né? Fui lá no RH. Sim. Fui lá ficar no RH, daí a pessoa que tinha me contratado, assim, do RH, né, que eu conheci dela, falou assim, não, olha, não é a primeira vez que acontece e nós temos um procedimento de rotação justamente para não acontecer esse tipo de coisas, porque ela me falou, acontecem coisas muito piores, não as pessoas, de fato, as pessoas realmente elas tiram proveito daí também da situação. Entendi. Então, assim, ela é uma história divertida, mas tem um lado bem difícil, assim, da realidade cultural de algumas das formas de trabalho que também existem. Né? Então, essa, assim, mas... então, assim, é difícil, assim. É porque eu nunca conto essa parte triste, claro, né? Vocês pediram a parte inédita. Mas, não, então, assim, é muito difícil, né? Então, essas são coisas que a gente vive no dia a dia, que vai nos minando, que vai, assim, pensando assim, poxa vida, será que eu sou assim? Então, quando eu chegava lá, eu fui uma viagem e voltava, eu dizia que eu entrava num personagem, né? E era eu naquela versão, era o Luiz Verso ali, né? Do Aranha Verso. Então, tipo assim, eu entrava numa outra realidade paralela, que, por exemplo, quando eu tava com a minha esposa, a gente não andava de mão dada, a gente não se beijava, e de uma certa forma a gente começou a pensar que, pô, isso também está afetando a forma de como nós nos relacionamos. Sim. E isso lá é muito, muito presente. E, pô, a gente já foi expulso do restaurante por estar muito feliz, né? Então, os caras disseram, não, vocês estão muito felizes. Vamos para casa. Como assim, né, cara? Então, assim, tem esses conflitos, mas assim, cara, eu vivi as melhores coisas da minha vida lá. Assim, conheci muitos outros lugares. E continuo trabalhando lá, mas eu nunca fui um cara de fantasiar, né? Por a minha personalidade, sou um cara muito realista. Fantasia somos nós, não, imagina a xícara de ouro, aí tu fica nos quebrando. Eu tava aqui, o cara ficou a mala do rolinho de volta. Ele fica só, não tinha ouro. Não tinha nada. Tu sabe que tem um banco hoje, né? Então tu não precisa trazer a barra. Né? Não, mas tu não vai deixar lá. Eu quero a xícara de ouro pra botar na mesa, entendeu? Eu quero a xícara. O troféu ali. Pode botar um dente, um dente de ouro. Eu tenho um tendão de ouro. Obrigado. Sério, cara, bom demais. Obrigado. Bom demais. Eu agradeço vocês. Eu vou só quebrar o protocolo, que eu acho que o espaço merece. Você falou ali um negócio, né, que é uma coisa que às vezes a gente não fala, assim, né? Mas eu vou falar. Vou aproveitar que a gente está no espaço e eu gostaria de, né, eu e o Rolim, a gente fez um processo seletivo aqui para a PUC, né? A gente disputou, digamos assim, né, uma vaga e, cara, a gente tinha todos os ingredientes, né? Todos os fatores do universo conspiraram para a gente não ser amigo, digamos assim. Né? Todas as coisas elas se costuraram para a gente não ter... Não digo até inimigo de morte, mas para a gente não ter uma relação. E, cara, te ter assim como um parceiro é uma satisfação. Tu também faz eu ser uma pessoa melhor e... Pá, que legal, meu. Que legal. Falei para Adriano, meu, o Luiz tem que estar aqui. Eu acho que isso é uma coisa... Fico arrepiado de falar, porque eu acho que isso traz ali a questão da competitividade, né, da questão, todas essas questões de trabalho que a gente sabe, mas que bom que não existe só um caminho, né? Que bom que não existe só um caminho, que às vezes, tem uma porta e duas pessoas, uma vai passar, mas uma dessa abre uma outra, e numa dessas as coisas se acomodam, então
Para mim é muito legal, assim, eu sei que é uma coisa que às vezes é meio velada, a gente não fala, mas azar, a gente tá. Mas os bastidores é interessante. A gente queria falar um pouco disso, assim, também, né, de pensar, enfim, mas que legal, para mim é uma satisfação. Não, cara, tu sabe disso, eu já te falei, já falo em público, eu falei isso, tu sabe, eu te mandei mensagem no dia, mandou, né? Falei, cara, eu não tenho nem o que dizer sobre quem tu é e o que tu representa para muita gente, tu sabe disso, e que eu te tenho assim como... Cara, a gente se conheceu antes do processo aqui, a Fê falou, cara, vocês dois, o Adriano, a gente é o Dream Team, a gente tem que trabalhar junto, fazer coisa junto, e, cara, a gente participa do grupo de pesquisa, tu sabe que tu pode contar com ele com tudo, e, cara, só quebrando mais ainda o protocolo, eu acho que isso é muito o que nós aprendemos quem vem do esporte, de quem trabalha nessa área, que é assim, cara, é competição, mas é lealdade, acabou o jogo, a amizade que conta, porque assim, as relações humanas eu aprendi isso, cara, assim, são muito além do título que a gente carrega, então eu, de verdade, assim, cara, eu tô muito, muito feliz de estar aqui com vocês, de participar, de contribuir, de estar aqui falando com todo mundo, manda essas besteiras aí, coisas legais. E de verdade. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado. Valeu. Então tá, pessoal. Valeu, galera. Mais um episódio aí. Valeu, a gente se fala na próxima. Um beijo. Tchau, tchau.